Tem sido cada vez mais frequente que médicos recomendem tratamentos e procedimentos robóticos a pacientes, mas a dificuldade atual é que as operadoras de planos de saúde têm recusado sistematicamente, dizendo que não há cobertura de procedimentos robóticos pelo rol da ANS. Mas será que isso é verdade? Como é que será que na prática a gente resolve esse tipo de conflito? Olha, eu vou explicar para vocês. Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, sou autor de livro jurídico nessa área especificamente, eu dou aula em cursos de pós-graduação, tenho meu próprio curso voltado para advogados e eu lancei até recentemente um artigo com um médico, nós publicamos o artigo conjuntamente, explicando por que as operadoras de planos de saúde devem sim cobrir procedimentos robóticos. Veja, o que acontece é que as operadoras de planos de saúde seguem estritamente o rol da ANS. E como a ANS não atualiza o seu rol com tanta frequência e não inclui dentro do seu rol de procedimentos tratamentos e procedimentos robóticos, muitas operadoras de planos de saúde dizem: não está na ANS, eu não vou fazer a cobertura. A falha desse argumento, contudo, é o fato de que a própria lei dos planos de saúde atualmente diz que todos os tratamentos e procedimentos indicados em acordo com a lei devem ter cobertura obrigatória por uma operadora de plano de saúde e, portanto, se a operadora de plano de saúde recusa um tratamento, dizendo, por exemplo, que não está no rol da ANS, a pergunta que deveríamos nos fazer é: mas o tratamento que o médico está recomendando está feito a você em acordo com a ciência? Ora, todos nós sabemos, por exemplo, que os tratamentos pela via robótica, quando muito bem executados e profissionais especializados é que têm que fazer a indicação disso, eles possuem menor risco de comorbidades, eles possuem menor risco, por exemplo, de tempo de execução dentro de um centro cirúrgico, porque eles são feitos de forma muito mais breve, eles consequentemente levam a desfechos clínicos muito mais favoráveis, razão pela qual muitos profissionais fazem a recomendação desses tratamentos. A pergunta é: o médico está fazendo a recomendação a você de uma maneira técnica, científica? Se ele está recomendando a cirurgia robótica em acordo com o que a ciência preconiza, deve então ter cobertura obrigatória por uma operadora de plano de saúde, porque a lei não diz que o rol da ANS é taxativo. A lei não diz que o rol da ANS é tudo que um plano de saúde deve custear. O que a lei está dizendo é que os tratamentos e procedimentos que são prescritos em acordo com a ciência devem ter cobertura obrigatória por um plano de saúde. Portanto, a pergunta que a gente sempre deve se fazer é exatamente essa: a prescrição foi feita em acordo com a ciência? Se sim, é possível buscar a cobertura e o tratamento por uma operadora de plano de saúde. Mas como a gente faz na prática, numa situação como essa? Na prática, invariavelmente, os consumidores acabam tendo que se socorrer da justiça para buscar esse tipo de tratamento. E aí tem uma questão muito importante que eu quero colocar para você. Veja, o que você deve fazer diante de uma recusa é pedir que seu médico faça um relatório o mais claro possível sobre as vantagens da cirurgia robótica frente aos métodos de tratamento convencionais. Porque com esse relatório, o eventual advogado que você escolherá para analisar o seu caso, ele pode então justificar a um juiz as razões científicas que levam à recomendação desse médico. E, portanto, duas coisas: ou ele pode buscar para você, por exemplo, a cobertura disso via uma ordem judicial liminar, ou então, já que houve a recusa, ele pode até pleitear o reembolso da cirurgia robótica pelo seu plano de saúde, buscando até, por exemplo, a cobertura integral das despesas que você teve, sobretudo se você executou esse tratamento, por exemplo, dentro da sua rede credenciada. A minha sugestão é que você converse sempre com um advogado experiente, especialista em plano de saúde para tratar o seu caso. E veja, mesmo que você não conheça um profissional aí perto de você, eu quero te dizer o seguinte: um processo é eletrônico em todo o Brasil, de forma que de forma presencial ou eletrônica você pode falar com um advogado. Eu, por exemplo, adoro atender clientes presencial, mas a verdade é que parte expressiva das pessoas prefere hoje já o atendimento online. E tudo bem, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu gosto de atender todo mundo da mesma maneira. Mas isso não tem mais prejuízo, porque quando você vai mover um processo hoje, você também moverá isso de uma maneira eletrônica em todo o Brasil. E ao mover a ação judicial de forma eletrônica em todo o país, não costuma ter audiência nesses casos. E mais, mesmo que eventualmente houvesse, nas raras vezes em que houve uma audiência, isso também pode ser feito hoje de uma maneira eletrônica. Recentemente, por exemplo, num dos raros casos
em que houve audiência num processo contra um plano de saúde. É esse caso, eu estou em São Paulo, o meu processo era em Foz do Iguaçu, e nessa situação, por exemplo, fizemos a audiência de uma maneira eletrônica, porque até o juiz naquele dia estava de home office em outra cidade, e ele quis fazer isso de uma maneira eletrônica e foi ótimo. Para todo mundo a gente conseguiu fazer de uma maneira tranquila. Portanto, minha recomendação é que você converse sempre com um advogado especialista em plano de saúde, a fim de que você possa buscar ou a cobertura ou o reembolso da sua cirurgia robótica. Eu repito para você, eu escrevi um artigo importante no Migalhas Jurídicas, que se você procurar simplesmente Elton Fernandes, a cirurgia robótica, migalhas jurídicas, você vai encontrar o artigo, seja você paciente final, seja você advogado que me acompanha por aqui, que tem aula comigo eventualmente, você vai encontrar valiosos insights ali da cobertura de cirurgias robóticas pelas operadoras de planos de saúde. Esse é só um dos ensaios que eu tenho publicado. A gente tem cirurgia robótica de todos os tipos, de todas as áreas, oncológicas e não oncológicas, mas o que é muito importante sempre para mim é que você converse com um profissional experiente e especialista em plano de saúde. Me siga nas redes sociais, porque nelas eu conto para você tudo que seu plano de saúde não quer que você saiba. Eu espero você nas redes sociais, desejo a você muita saúde, que tudo fique bem por aí e um grande abraço.